Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, apresentamos nossas desculpas pelo atraso desta cerimônia. Estamos dando início à sessão solene de posse dos novos dirigentes desta egrégia corte, eleitos para o biênio 2014-2016, como também dos novos diretores da Escola Judicial e Ouvidoria do Tribunal. A presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região sente-se honrada e agradecida com a presença de todos. Anunciamos nesse instante a entrada neste plenário dos excelentíssimos desembargadores que compõem este egrégio tribunal. Para se juntar aos desembargadores integrantes dessa corte, anunciamos a entrada de Sua Excelência, o presidente do Tribunal, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. A Corte do Tribunal recebe as ilustres autoridades na composição da mesa de honra, cujas presenças enobrecem sobremaneira esta cerimônia. Sua Excelência, o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagen. Sua Excelência, o prefeito municipal de Campinas, Dr. Jonas Donizete. Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Dr. Campos Filho. Sua Excelência, o juiz-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Dr. Alessandro Tristão. Excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Amgarten, procurador-chefe em exercício da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, neste ato representando o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello. Excelentíssimo senhor Fernando Capês, deputado estadual, neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor Paulo Alcides Amaral Salles, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ato representando o presidente do TJSP, Dr. José Renato Nalini. Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Adib Casseb. Senhor Marcos da Costa, presidente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui também representando o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssimo senhor Raul Mariano Júnior, juiz titular da 8ª Vara Federal de Campinas.
Neste momento, pedimos a todos que procurem seus assentos para a entrada dos excelentíssimos desembargadores empossandos, que serão individualmente nominados para ocuparem seus lugares neste plenário. Por favor, podem sentar-se. Assim, chamamos para ocupar seu assento no plenário para a vice-ouvidoria, anunciamos a excelentíssima desembargadora Ana Marílis Viváqua de Oliveira Gula. Para a ouvidoria, pedimos a presença do excelentíssimo desembargador, Dr. José Otávio de Souza Ferreira. Para o cargo de vice-diretor da Escola Judicial, anunciamos a entrada do excelentíssimo desembargador, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Para o cargo de diretor da Escola Judicial, convidamos o excelentíssimo desembargador, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Para a vice-corregedoria regional, anunciamos a entrada do excelentíssimo desembargador, Dr. Manuel Soares Ferreira Carradita. Para o cargo de Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 15ª Região, anunciamos a entrada de Sua Excelência o desembargador Gerson Lacerda Pistori. Para o cargo de Vice-Presidente Judicial do TRT, pedimos a presença da excelentíssima desembargadora, doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes. Para o cargo de vice-presidente administrativo, anunciamos a entrada do excelentíssimo desembargador, Dr. Henrique Damiano. E para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, anunciamos a entrada do excelentíssimo desembargador, Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Solicitamos a todos que puderem que se postem em pé para juntos cantarmos o hino nacional brasileiro. Desse sol resplendente, pátria amada.
brilhando eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amante, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. O TRT da 15ª Região quer especialmente registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças, cuja nominata será feita durante o transcorrer desta cerimônia. Assim, iniciamos os registros de presença com Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Valmir Oliveira da Costa. Excelentíssimo Ministro de Estado do Trabalho no período de 1985 a 1988 e presidente do TST no biênio 2000 a 2002, Dr. Almir Pazianotto Pinto. Excelentíssimo Ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Pedro Paulo Teixeira Manos. Excelentíssima Senhora Eliana Felipe Toledo, desembargadora aposentada, presidente do TRT da 15ª Região no período de 2002 a 2004. Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, desembargador aposentado, presidente deste tribunal no período de 2008 a 2010. Excelentíssimo Senhor Antônio Miguel Pereira, desembargador aposentado, vice-presidente do TRT da 15ª Região no período de 2004 a 2006. Excelentíssimo Senhor Carlos Alberto Araújo Drummond, desembargador presidente do TRT da 1ª Região, Rio de Janeiro. Excelentíssima Senhora Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi, desembargadora presidente do TRT da 2ª Região, São Paulo. Excelentíssimo Senhor Ivanildo da Cunha Andrade, desembargador presidente do TRT da 6ª Região, Pernambuco. Excelentíssimo Senhor Edson Mendes de Oliveira, desembargador presidente do TRT da 12ª Região, Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Luiz Cosmo da Silva Júnior, desembargador presidente do TRT da 16ª Região, Maranhão. Excelentíssima Senhora Elza Cândida da Silveira, desembargadora presidente do TRT da 18ª Região, Goiás. Excelentíssimo Senhor Francisco Meton Marques de Lima, desembargador presidente do TRT da 22ª Região, Piauí. Excelentíssimo Senhor Francisco da Chagas Lima Filho, desembargador presidente do TRT da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. Excelentíssima Senhora Rosa Maria Zucaro, desembargadora vice-presidente administrativa do TRT da 2ª Região, São Paulo. Excelentíssimo desembargador vice-presidente judicial do TRT2, Dr. Wilson Fernandes. Excelentíssimo Senhor Luiz Tadeu Leite Vieira, desembargador corregedor do TRT da 5ª Região, Bahia, aqui também representando o presidente daquele regional, desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira. Excelentíssimo Senhor Gerson de Oliveira Costa Filho, desembargador ouvidor do TRT da 16ª Região, Maranhão, e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Excelentíssima Senhora Maria Aparecida Pelegrina, desembargadora aposentada do TRT da 2ª Região, presidente daquela corte no período de 2002 a 2004. Dos excelentíssimos desembargadores do TRT da 2ª Região, São Paulo, doutora Jane Granzotto Torres da Silva, doutora Cíntia Tafari, doutor Luiz Antônio Moreira Vidigal e doutor José Rúfulo. Registramos também a presença da excelentíssima desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Lígia Araújo Bisonhi. Do excelentíssimo desembargador também do TJ de São Paulo, doutor José Antônio Encinas Manfré. E do excelentíssimo juiz auxiliar de gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Richard Pai Kim.
Registramos também a presença da excelentíssima desembargadora do TRT da 2ª Região São Paulo, doutora Lisete Belido Barreto Rocha. O TRT da 15ª Região recebeu também inúmeras mensagens de congratulações por este evento. Dentre elas, gostaríamos de destacar as seguintes: Presidente da República, Dilma Rousseff. Ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Chefe da Assessoria Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Delcimar Pires Martins. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Procurador-Geral da União, Paulo Henrique Kuhn. Secretário da Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto Barreto. Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. João Oreste Dallazen, Dr. Renato de Lacerda Paiva, Dr. Emanuel Pereira, Dr. Guilherme Caputo Bastos, Dr. José Roberto Freire Pimenta, Dr. Alexandre de Souza Agra Belmonte, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão e Dr. Aloysio Correia da Veiga. Também desembargadores presidentes de tribunais trabalhistas, 3ª Região Minas Gerais, 4ª Região Rio Grande do Sul, 8ª Região Pará, 9ª Região Paraná, 11ª Região Amazonas, 13ª Região Paraíba, 14ª Região Rondônia e Acre, 17ª Região Espírito Santo, 21ª Região Rio Grande do Norte e 24ª Região Mato Grosso do Sul. E ainda o Cônsul-Geral do Japão em São Paulo, Noriferato Fukushima. E ainda muitas mensagens de ministros de cortes superiores, senadores da República, deputados federais, membros do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores, juízes, procuradores, autoridades militares e centenas de autoridades que prestaram saudações aos empossados, que, sensibilizados, agradecem as manifestações. Composta a mesa que presidirá esta sessão solene, teremos agora a abertura oficial da cerimônia com as palavras do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. Como todas as autoridades foram reconhecidas devidamente e nominadas especificamente, permitam-me quebrar o protocolo e me dirigir a vossas excelências como amigos componentes da mesa diretora, amigos desembargadores, amigos senhores ministros, colegas e amigos presidentes dos tribunais regionais do trabalho que aqui vieram prestigiar a nossa solenidade, desembargadores, ex-presidentes e dirigentes deste tribunal que calculam exatamente o que eu sinto neste momento, amigos da 15ª Região, senhores familiares dos colegas empossandos. Sejam minhas palavras de profunda gratidão. Gratidão por ter recebido tanto carinho e incentivo dos colegas magistrados e dos servidores. Na minha posse, eu trouxe a fotografia de um tigre e hoje eu trago a fotografia de um gatinho. E tem explicação, é que eu selecionei de tantas manifestações carinhosas, a que um juiz recente, ele colocou o nome do seu gato de Cooper. Então, esse é o Cooper. Na minha posse também, eu trouxe minha mãe para fazer uma homenagem a todas as mães, e ela declamou uma poesia. Como mamãe faleceu agora em julho, nesse ano, eu quis fazer um memorial e separar um minuto para rememorar aquele momento. Eu nunca recitei em público, mas como meu filho pediu muito, eu vou tentar. Mãe, minha mãe era bonita,
era toda minha dita, era tudo e tudo meu. Seus olhos eram suaves como o gorjeio das aves sobre a choça do pastor. Minha mãe era muito bela. Eu me lembro tanto dela, de tudo quanto era seu. Tem em meu peito guardada suas palavras sagradas, um riso que ela me deu. Minha mãe, diz-me esta dita, diz-me também esta vida, este retroso, esta lã. Minha mãe, diz-me este pranto, minha mãe, diz-me este canto, tudo me diz minha mãe. Minha mãe era bonita, era toda minha dita, era tudo e tudo meu. Seus olhos eram suaves como o gorjeio das aves sobre a choça do pastor. Certamente ela está em algum lugar olhando esse momento. Uma outra satisfação enorme de tantas posses que nós tivemos nesses 2 anos foi ter dado posse ao meu irmão de sangue. Talvez vocês possam avaliar o que seja isso. Ao desembargador Fábio Cooper, que aqui se encontra junto com a desembargadora Inês Targa e Pellegrini. E eu trouxe uma fotografia antiga da gente, pequeno, e nós éramos companheiros desde cedo, e diziam que nós éramos terríveis na infância. E o meu irmão disse que eu era o mentor das traquinagens, e ele seguia. Mas, se vocês verem a próxima fotografia, vocês podem ver que é o contrário. Eu também queria agradecer ao ministro Levenhagen, que é o nosso ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pela sua afabilidade, no trato com todos os tribunais, mas sempre sentimos um carinho especial que Sua Excelência abrilhantou o 1º e o 2º grau da nossa região. E acompanhado pelo sempre prestimoso, afável, elegante, carinhoso com todos os colegas e secretário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Adley, que foi o nosso diretor-geral aqui, sempre querido. E, às vezes, quando a agenda de Sua Excelência estava muito apertada, e nós estávamos em Brasília, doutor Lorival, às vezes Fernando, Sanella, e nós não queríamos incomodar o ministro, íamos para a sala do Adley, mas o ministro, sabendo da nossa presença, ia para lá. E ficava conversando, aquela conversa gostosa, amena, né? Então, Vossa Excelência tem a nossa gratidão por ser o nosso presidente geral. E também agradecer os companheiros de gestão, né? Vocês viram desembargador Fernando da Silva Borges, vice-presidente administrativo, Damiano judicial, Zanella corregedor e Pitas vice-corregedor, Samuel e Tereza diretor e vice-diretora da Escola Judicial, que foi uma gestão com uma sintonia fina, muito afinada, e toda a gestão se deve ao esforço, ao trabalho de cada um deles, que tem eu tenho uma admiração profunda e indizível para cada um. Esse é o Tribunal Pleno e órgão especial, né? Cada desembargador é um irmão verdadeiro, um irmão de luta, um irmão de direito. Adriana Amaral, que foi a 2ª diretora-geral, aqui não aparecem os olhos dela, mas o carinho que ela tem com o meu neto, com os netos. Essa é minha nora e um netinho, mas uma pessoa guerreira, uma pessoa que profundamente comprometida com o nosso tribunal. Aqui está a diretoria-geral, o Evandro foi meu primeiro diretor-geral, também agradeço a ele. Aqui o Koga, que é o nosso
assessor econômico da seção de dissídios coletivos. Não está aí, mas estou homenageando a mãe dele, lá em Oswaldo Cruz, e a sua irmã também. E todo mundo que é da seção de dissídios coletivos sabe que ele é um assessor valoroso, valioso. Esse é o staff. A gente está rindo assim, mas a gente tinha muita contenda, mas depois esse é o staff do despacho, né? Diretora-geral, secretário-geral Paulo, juiz auxiliares Jorge Costa, Flávio Lande. Esse é o pessoal do 15º andar. No dia do jogo do Brasil, a gente veio trabalhar, viu? Depois assistimos o jogo, a Simone lá. Isso aqui é a camisa do Brasil que eu ia colocar depois. A comissão de precatórios também, muito grato pela comissão de precatórios, a desembargadora Ana Paula. Nós quitamos mais de 5.000 precatórios, e isso fica registrado para o bem dos credores trabalhistas dos entes públicos. Essa é a seção estratégica. Falta a desembargadora Mattioli, que compõe o núcleo de gestão estratégica também, e mais o GMP, uma maneira de dar atenção ao primeiro grau. Eles visitavam as unidades, havia psicólogo, assistente social para ver a necessidade dos servidores, comissão de segurança com o Vlad da Corregedoria, o coronel. Essa é reunião... Essa que é a comissão de segurança. E a outra? É o PJE. PJE também, pelo qual somos gratos, porque implementamos 100% na nossa jurisdição. Essa é a reunião com a Matra, mensal, também muito produtiva. Sempre os juízes trouxeram suas pretensões razoáveis. Essa é a assessoria da presidência. Essa é reunião com Sindi 15, mensal também, porque os servidores sempre trouxeram reivindicações razoáveis. Parceria, secretaria judiciária, espaço público aqui, o espaço cultural, a desembargadora Mariane, Gisela e Ana Marilis levando a palestra de qualidade de vida em todas as varas, as nossas desembargadoras zen e poéticas. O meu gabinete valoroso, o Koga está lá também. Esse é o pessoal da escola. Esse pessoal teve que ir para a rua para tirar fotografia, é o pessoal da TI. E esse é o pessoal da folha de pagamento. TI e folha de pagamento são o coração do tribunal. Se parar, para o tribunal. Esse pessoal que trabalha feliz aí é o pessoal da comunicação social. Esses são os homens do presidente, quer dizer, o pessoal da segurança. As ascensoristas e os garçons. E essa aqui é uma pequena homenagem à minha esposa, Leonor, que é esposa de magistrado, com muitas ausências, tanto para estudar, como juiz substituto, como desembargador, corregedor, presidente. Essa é como quando ela tinha 17 anos e eu acolhi, porque flor a gente colhe. Depois a fotografia do nosso casamento. É um bigode meio desajeitado, mas ela via um certo charme. E depois, isso aqui é para provar que desde aquela época ela já andava atrás de mim. E o resultado é essa família aí, que ainda está faltando um genro. E, por fim, eu queria falar do Lorival, porque eu falei do passado, agora vamos falar sobre o futuro, né? Em que mãos maravilhosas o nosso tribunal está recebendo para ser dirigido por Sua Excelência. Então, o doutor Lorival, uma pessoa que vai ser saudada junto com os outros empossandos pelo desembargador Fernando Borges da Silva, que fez faculdade de Direito por sugestão, né? Tem uma história junto com o Lorival que levou ele para estudar Direito, se não estou enganado, né? Se não foram mais dessas gafes de discurso de imprevisto, né? Mas
o Lorival, ele consertou bicicleta, foi dirigente sindical dos comerciários, foi professor do ensino médio, foi professor universitário de Direito, doutor Capês, inclusive teve o privilégio de ser professor dos seus filhos, né, do Henrique, do Otávio, do Fabrício e do Marcel, que é nosso colega juiz de direito no Paraná, né? E é uma figura humana especial. Eu fui juiz em São José dos Campos e ele poderia ser também, mas sabe o que aconteceu? Todo final de tarde, ele ia tomar um lanche com a sua mãe, e ele é o caçula de 11. E aí, quando abriu São José dos Campos, ele ficou empolgado para ir. Ele olhou os olhos da mãe dele e que ficou triste, porque e agora? As tardes não iam ser iguais sem o lanchinho do Lorival. E o Lorival pensou bem e abriu mão de São José dos Campos para ficar perto da sua mãe e usufruir aquele lanchinho, né, dela. Então, como um bom filho, uma pessoa carinhosa, esse é o Lorival, uma pessoa humana a quem todos nós nos unimos e rogamos a Deus que esteja com você na sua gestão, ao seu lado, inspirando, te dando sabedoria em todas as decisões e para coordenar o nosso tribunal, que sempre continue nesse caminho, avançando e conquistando e ajudando a fazer justiça ao nosso país. Obrigado. Eu vou anunciar a entrada do coral, mas eu também quero explicar que esses 2 números que o coral ensaiou são em homenagem ao Lorival, né? A gente sabe que o Lorival gosta de um samba, do Martinho da Vila. Então, o coral não está acostumado a cantar samba, mas nós falamos, vocês vão ter que cantar um samba lá na porta. E como também o Lorival gosta do sertanejo universitário, né, ele vai, depois o coral vai cantar Deus e Eu no Sertão, do Vitor e Léo. Agora, tenho certeza que vai ser um momento bonito na nossa solenidade.
Acabamos de ouvir Iaiá do Cais Dourado de Martinho da Vila, arranjo vocal Nelson Silva, arranjo instrumental José Esmerindo, Anderson Batista de Jesus, no violão José Esmerindo, na viola Anderson Batista de Jesus, no cavaquinho Eduardo Pereira e no pandeiro Alexandre Freire. E na sequência teremos Deus e Eu no Sertão, de Vitor Chaves, arranjo vocal Nelson Silva, arranjo instrumental José Esmerindo e Anderson Batista de Jesus, no violão José Esmerindo e na viola Anderson Batista de Jesus. Viver tão feliz.
Leitura do termo de posse e exercício do excelentíssimo desembargador Lorival Ferreira dos Santos, no cargo de presidente deste tribunal. Às 17 horas do dia 5 de dezembro de 2014, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a Rua Barão de Jaguara, 901, primeiro andar, nesta cidade de Campinas, estado de São Paulo, perante o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho e presidente deste tribunal, Dr. Flávio Alegrete de Campos Cooper, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos toma posse e assume exercício no cargo de presidente do tribunal, para o qual foi eleito em sessão administrativa realizada em 2 de outubro próximo passado, para o biênio 2014-2016, nos termos do disposto nos artigos 6º, 13, 14 e 20, inciso 2, a linha C do Regimento Interno. Prestou empossado neste ato o compromisso de desempenhar com retidão as atribuições do cargo, cumprindo a Constituição e as leis da República. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente e pelo empossando. Declaro empossado o novo presidente do TRT da 15ª Região e solicito que venha tomar o seu assento. Solicito aos excelentíssimos desembargadores, empossando nos cargos de vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor, que prestem seu compromisso. Prometo desempenhar com retidão as atribuições do cargo, cumprindo a Constituição e as leis da República. Leitura do termo de posse e exercício. Às 17 horas do dia 5 de dezembro de 2014, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a Rua Barão de Jaguara, 901, primeiro andar, nesta cidade de Campinas, estado de São Paulo, perante o excelentíssimo senhor desembargador do Trabalho e presidente deste tribunal, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, tomam posse e assumem exercício nos cargos de direção desta Corte os senhores desembargadores eleitos em sessão administrativa realizada em 2 de outubro próximo passado para o biênio 2014-2016, nos termos do disposto nos artigos 6º, 13, 14 e 20, inciso 2, a linha C do Regimento Interno. Henrique Damiano, no cargo de vice-presidente administrativo. Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, no cargo de vice-presidente judicial. Gerson Lacerda Pistori, no cargo de corregedor regional. E Manuel Soares Ferreira Carradita, no cargo de vice-corregedor regional.
prestar aos empossados neste ato o compromisso de desempenhar com retidão as atribuições do cargo, cumprindo a Constituição e as leis da República. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador-presidente e pelos empossados. Tirou a caneta do bolso ali. Tirou a caneta do bolso. Tá ali. Tá ali, ó. Colocou uma caneta. Aqui. Uma caneta. Mas já tá aqui. Eu já peguei do Samuel. Convidamos agora para o dispositivo a excelentíssima vice-presidente judicial do Tribunal, desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes. Convidamos agora para assinar seu termo de posse e exercício, excelentíssimo Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 10ª Região, desembargador Gerson Lacerda Pistori. Convidamos agora o novo vice-corregedor regional deste tribunal, desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita. Mais uma vez, queremos registrar e agradecer a presença nessa solenidade das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador do TRT de São Paulo, Dr. Ricardo Verta Ludovici. Excelentíssima senhora Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, juíza titular da 9ª Vara Federal de Campinas. Excelentíssimo senhor Germano Siqueira, juiz vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, aqui representando o presidente da ANAMATRA, Dr. Paulo Luiz Schmidt. Excelentíssimo senhor Roberto Vanderlei Braga, juiz auxiliar da presidência e ouvidor substituto do TRT da 22ª Região, Piauí. Excelentíssimo senhor Cláudio Henrique Ribeiro Dias, procurador da assessoria do gabinete da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, neste ato representando o procurador-geral, Dr. Elival da Silva Ramos. Excelentíssimo senhor Renato Siqueira de Preto, juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Campinas e coordenador do Núcleo Regional da Escola Paulista da Magistratura de Campinas, aqui representando o diretor da Escola Paulista de Magistratura, desembargador Fernando Antônio Maia da Cunha. Excelentíssimo senhor Rafael Cardoso de Barros, advogado da União e coordenador da Divisão de Atuação na Justiça do Trabalho de 1ª e 2ª Instâncias da Procuradoria Seccional da União, aqui representando o Procurador Seccional da União em Campinas, Dr. Tiago Simões Domeni. Excelentíssimo senhor Guilherme Mastrite Basso, ex-procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. Excelentíssimo senhor Roberto Quiminazo Júnior, juiz de direito da 2ª Vara do Juizado Especial Civil da Comarca de Campinas. Senhor Josué Lopes de Oliveira, aqui representando o presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, doutora Amélia Naomi. Major Jorge Evangelista Passos, aqui representando o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, Coronel de Infantaria Marcos de Sá Afonso da Costa.
Registramos também a presença do senhor João Lage, neste ato representando a deputada federal Célia Leão. O senhor Adley Christian Carvalho Pereira Schlosser, secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Dr. Daniel Blinkstein, presidente da subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhor Marcelo Cordeiro, diretor institucional da Rede Record. Senhor Márcio Novaes, diretor corporativo da Rede Record. Senhor Rodrigo Neves, diretor-geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Senhor Rafael Cambuí, capitão-comandante da Polícia Militar de Paulínia. Senhora Eliana Mieco, secretária adjunta de Assuntos Jurídicos do município de São José dos Campos, aqui representando o prefeito daquele município, Carlinhos de Almeida. E Dr. Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Teremos agora a posse dos novos diretor e vice-diretor da Escola Judicial e ouvidor e vice-ouvidora da Justiça do Trabalho da 15ª Região. Às 17 horas, do dia 5 de dezembro de 2014, no plenário Ministro Coqueijo Costa, situado no primeiro andar do edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sessão solene presidida pelo excelentíssimo senhor presidente, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, tomam posse nos cargos de diretor e vice-diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e de ouvidor e vice-ouvidor da Justiça do Trabalho da 15ª Região, respectivamente, os excelentíssimos senhores desembargadores Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, Manuel Carlos Toledo Filho, José Otávio de Souza Ferreira e Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula, eleitos para o biênio 2014-2016, em sessão plenária administrativa, realizada aos 2 dias do mês de outubro do corrente ano, em conformidade com o disposto no regimento interno do Tribunal. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo presidente do TRT e pelos empossandos. Assim, convidamos para assinar seu termo de posse e exercício, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Pedimos agora a presença do excelentíssimo desembargador, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. Convidamos agora o ouvidor da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Dr. José Otávio de Souza Ferreira. E pedimos que assine o seu termo de posse e exercício a nova vice-ouvidora, doutora Ana Marilis Viváqua de Oliveira Gula.